Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Larissa Prado Santana, tabeliando o primeiro ofício de notas de Belém, Pará, doutora em Direito Público, mestre em Direito Público e em Administração Pública. A doutora Larissa também é especialista em direito notarial e registral, autora de livros, artigos e também é palestrante. E diretora da Anoreg Pará e do IBDFAM Pará. E ela vai falar sobre um tema extremamente relevante, que é testamento público e testamento vital. Olá, doutora Larissa, como a senhora está? É um grande prazer tê-la aqui. Olá, Raul, honradíssima por estar aqui com vocês para falarmos sobre um tema polêmico e um tema que as pessoas acabam não querendo falar com medo de atrair a morte. A gente sabe que isso é um tabu, que na verdade é um planejamento familiar, um planejamento sucessório, tratar de testamento público e o ainda não tão conhecido testamento vital. Tá. Doutora Larissa, explica aí para o nosso público, especialmente para aqueles que não são da área do direito, que nos assistem, o que é um testamento, quais os tipos de testamento previsto em lei, como fazer um testamento, enfim, uma abordagem geral sobre a questão do testamento para que a gente possa quebrar esse tabu, para que as pessoas entendam que muitas vezes é necessário previamente dispor de como ficará um patrimônio após a morte, após o passamento de alguém, do testador, que é aquele que deixa um patrimônio. O testamento, ele é a última manifestação de vontade daquela pessoa. Pode ser tanto patrimonial como não patrimonial. Reconhecimento de um filho, que eu não quero fazer agora, mas no momento da distribuição dos meus bens lá no meu inventário, eu quero que todo mundo saiba que eu reconheci um filho. Então, essa é a primeira dúvida, muito importante falar, porque as pessoas chegam no cartório achando que o testamento apenas é um instrumento para distribuição patrimonial e não é, pode ser não patrimonial. Ele é a última manifestação de vontade, mas ele é revogável. Mudou de ideia, volta no cartório e muda o testamento. Por que fazer um testamento? O que é um testamento? A lei trouxe um ato mais formal e solene de toda a leitura do Código Civil, esse instrumento, o testamento, que tem as suas modalidades ordinário, especial, e dentro do ordinário, que é o que fazemos em cartório, ele pode ser particular, pode ser cerrado, místico também, sinônimo de cerrado, secreto, sigiloso, e o testamento público. O testamento particular é aquele feito em casa. A pessoa pega uma folha de papel, uma folha do caderno ali, e escreve a sua manifestação de vontade, chama 3 testemunhas, assina aqui, guarda. Perfeito. O secreto, ela vai no cartório, mas ela leva pronto, fechado, eu não vou ler. E me entrega e fala, este é meu testamento secreto. Eu vou coser, eu vou costurar, e é isso que diz a lei. Vou colocar a cera quente, vou lacrar este testamento, vou fazer o auto de aprovação e vou devolver. Testador do Uma testamento forma bem antiga, né? bem arcaica. Bem arcaica. É muito interessante quando dou entrada no cartório, assunto, testamento cerrado. Falei, vou ter trabalho nesse atendimento, porque eu vou convencer a fazer o público, que é a terceira espécie. A gente volta lá para Roma antiga, porque né? o Código Civil escreve coser o testamento, colocar a cera quente. É muito interessante. Eu tenho todo o aparato para a gente fazer. Temos o livro de testamento, sou tabeliando o primeiro ofício de notas, é o cartório mais antigo aqui, que tem livros de testamento cerrado. E o terceiro é o testamento público, é o qual eu quero convencer que a pessoa faça. Por quê? Os 3 vão ser abertos em juízo. O juiz vai validar, vai falar que esse testamento foi feito conforme a lei, não descumpre nenhum requisito e pode cumprir, pode fazer valer. Mas, aquele que eu falei primeiro, o particular que faz em casa, eu não sei se a pessoa estava coagida
tinha alguém apontando uma arma para a cabeça dela e falou, deixa para mim aí, ó. Porque nós, no cartório, tabelião, substituto, temos que verificar a capacidade da pessoa e que ela não está sendo coagida. A questão além da questão da coação, tem a questão da capacidade mental, né? Não sei. Vai que ela tem momentos de lucidez quando fez Está com alguma ali, enfermidade mental que impossibilita e que seja visível, né? Assim, e esse testamento vai ser anulado, ele não vai valer. Então ele é muito frágil. O místico que conversávamos anteriormente, que é o cerrado, se tiver uma violação, essa cera quente que eu coloquei for quebrado uma das pontas, ele não vale mais. Então ele é muito frágil. Além do que, no particular e no secreto, como eu disse, eu não li. O cartório não tomou conhecimento. Então eu não sei se aquele testador dispôs conforme a lei determina. Como, por exemplo, se ele tiver filhos, ele pode ter excluído herdeiros necessários. Ele não pode deixar tudo para um sobrinho, por exemplo. A lei garante que metade, 50%, vá para esses filhos, que é legítimo. Ele só pode testar disponível, que é a outra metade. Então, esse testamento ele vai ser totalmente anulado, ele não vai valer. Então, por isso, a orientação de fazer o testamento público, que embora o nome seja público, é um testamento sigiloso, feito somente na presença do tabelião ou substituto, testador e 2 testemunhas. Aquele testamento fica no livro do cartório, mas a gente não dá a certidão para alguém que chegou perguntando se determinada pessoa tinha um testamento. Ele não é aquele tipo de documento público que qualquer pessoa tem acesso. Não. Ele é o único documento de um cartório, de um tabelionato de notas, que não podemos dar certidão, a não ser em 2 casos. O próprio testador vem nos solicitar, ele perdeu a via dele, ele quer uma cópia, quer tirar outra. Sim, é dele. Ele está vivo, é dele, ele pode revogar, pode alterar, vamos entregar. Ou com a certidão de óbito. Aí me passa o recado de que o meu testador, que fez o testamento comigo, faleceu e eu posso dar publicidade. Até porque ele terá que ser cumprido. Vai ser cumprido. Então essas são as formas, e das 3, a mais segura, que tem segurança jurídica, é o testamento público, feito em cartório com a orientação, seja com acompanhamento do advogado, que muitas vezes vem direcionando para fazer o testamento, ou do cartório mesmo, que tira todas as dúvidas, porque as pessoas, em geral, que têm a consciência correta de fazer o testamento, não fala o instituto que ela quer. Eu quero afastar um filho. Deserdação, indignidade, vamos usar os termos adequados da lei, juridicamente corretos. Um usufruto, que é muito comum. A senhora, o tabelião, vai verificar se é caso de deserdação. E orientar. Porque não pode, eu não quero esse filho porque eu não gosto dele. Tem que atentar contra a vida ou porque ele me fez, porque ele casou com quem eu não queria que ele casasse. Pode, aquela coisa assim, aquele discurso antigo e popular, né, que não, na verdade nunca existiu. Então essa é a fragilidade das outras espécies. Isso. Doutora, qual a relevância de um testamento e o que pode ser deixado em testamento? Tem alguma coisa que não pode? O que é que pode, o que é que não pode? Eu costumo falar que pode deixar tudo em testamento, respeitada aquela parte só disponível, tirando a legítima. Sim. E uma coisa que muita gente desconhece, eu percebo dos atendimentos, é que pode testar, inclusive, bens que você não tem. Porque perguntam, eu tenho que levar futuros? Eu tenho que levar a matrícula, a certidão do imóvel para verificar tudo que eu tenho, que eu vou testar? Não. O testamento, ele trabalha no plano da validade, quando ele é assinado pelo testador, cartorário, e as 2 testemunhas. Mas ele vai ter efeitos com o falecimento. Então, hoje, a pessoa coloca, eu quero testar para fulano o carro que eu tiver à época do meu falecimento. Hoje eu não tenho carro nenhum. Mas todo fim de ano eu jogo lá no sorteio do shopping e posso ganhar um carro. Chegou o dia do falecimento. Morreu. Tem testamento. Deixou o carro para alguém. Vamos ver se no patrimônio ele tem esse carro. Se ele não tiver, essa cláusula ela é sem efeito. Essa cláusula perdeu o objeto, nem tem objeto, não tem como dar para esse beneficiário. Mas ele tem o carro. Então vamos transferir. À época do testamento ele não tinha. Então, a gente pode fazer, inclusive, de bens futuros, e eu vejo que as pessoas não sabem isso. Elas acham que tem que nos apresentar, no momento do testamento, o patrimônio para ver se está infringindo o legítimo. Não é nesse momento que a gente analisa isso, a gente orienta. Tá, então,
uma outra pergunta. O testador ele pode fazer um testamento dizendo que 50% da porção, que é a porção Sim, do disponível patrimônio. dele, havido no momento do falecimento, ele deixa para fulano de tal. É sim, Ponto. ponto. Inclusive, essa é a melhor forma de testar. Por quê? Se testar, eu deixo esse carro, marca tal, este apartamento... Até lá nem tem mais E se o você carro. vendeu? Aquela pessoa não vai ganhar? Porque pela lei, vendi esse carro, comprei outro, não vai automaticamente subrogar. Não vai. Subrogação, né? Não existe Só se tiver expresso. no A testamento. mesma coisa o beneficiário. Deixei para pessoa X. Pessoa X faleceu antes do testador. Vai para os filhos de X? Não. Não vai. Só se a gente tiver a cláusula de substituição lá da pessoa. Deixo para essa pessoa. No caso de falecimento, recusa impedimento, deixo já para outra pessoa. Então, o bacana do testamento que tem essa infinidade, essa flexibilidade dos cenários. Porque não sabemos como vai estar. E digamos que quase 90% das manifestações são feitas dessa forma, que é a melhor. É a orientação que eu passo, se a pessoa concordar. Deixo tantos por cento do meu patrimônio para essa pessoa, tanto por cento respeitada disponível para essa. E pronto, não eu sabemos posso o que vai deixar. Só que vamos dizer que no momento que eu fiz o testamento, eu tinha um enorme patrimônio. Mas alguns anos se passaram, eu perdi tudo, fiquei com uma reles pensão do INSS e não tenho mais nada. Pronto. Não tem mais, não tem objeto, Não tem não objeto, tem que... acabou. É a mesma coisa de dívida. Deixou muita dívida e ninguém vai ganhar nada. Primeiro paga as dívidas. não Aquela dá história. para deixar dívida de testamento. A gente partilha se Ninguém sobrar. vai aceitar. A gente partilha se sobrar. É o mesmo raciocínio. Não deixou nada, não ganha nada. Então, o testamento, ele é muito importante se fala muito de testamento para planejamento familiar, colocando como doação, holding. Então, ele é muito importante para todos os casos, eu vislumbro, porque cada um vai fazer o seu testamento de forma diferente, colocando a sua manifestação de vontade. Agora, tem testamentos que eu não vejo como a pessoa ainda não fez testamento. Exemplo, aquela que não tem ascendentes, que são os herdeiros necessários. Ascendentes, cônjuge, companheiro e descendentes. Não tem. Só tem irmão. Mas ela tem um vizinho, um sobrinho que cuida dela, ela fala para ele, olha, o meu patrimônio vai para você, tá? Quando eu falecer, porque os meus não porque cuidaram meus de mim. irmãos, nem falo com eles. Ela fala, vale alguma coisa? Não vale nada. Eu tenho dó desse beneficiário, porque ele tá crente. Tá crente que vai receber. E aí fala, olha, ela deixou para mim. Não, Desculpa, cadê os testamentos? os irmãos vão aparecer na hora. Às vezes tem 8 irmãos, um monte de gente. Os cônjuges, todo mundo. Aqueles que nunca foram visitaram. Vão aparecer. Digamos que estão 8. Um oitavo para cada um. Vão todos os irmãos fazerem o inventário para pegar. E essa pessoa que ela passou a vida, o fim da vida, falando que era para ele, não vai valer de nada. Então, esse eu vejo como é um caso urgente de fazer testamento. Tá. Na sua opinião, é mais interessante fazer um testamento ou já transferir os bens, já transferir o patrimônio em vida? Isso é muito comum nos perguntarem lá nos atendimentos. Quero passar isso para os meus filhos, geralmente. Faço partilha em vida? Ouvi dizer que devo fazer doação? Ou faço testamento? O resultado vai ser o mesmo. Vai chegar para aquele beneficiário. A pergunta é, qual é o momento de pagar impostos? Qual é o esforço financeiro que você quer fazer agora? Qual é o tempo que você tem? Não, eu vou viajar, ou eu tô com medo de falecer, tô doente, não sei. Quero fazer agora. Agora dá para fazer testamento. Porque não tem imposto, porque não tem que atualizar a certidão, porque o beneficiário nem vem assinar. Então, tudo depende do momento. Não, eu quero transferir agora. Quando eu falecer, não, eu já quero transferir. Então, vamos fazer o ato de liberalidade em vida, é a doação. Então, a gente vai recolher o imposto de transmissão, não vai sair hoje. Então, vamos esperar um pouquinho, vamos chamar o donatário para assinar. Um pouquinho mais lento. Vamos atualizar a certidão. Tem que ter aceitação, né? Chama o donatário para assinar. Então, hoje já vai transferir para ele. Amanhã vocês brigam, se arrepende. Tem como você tomar esse bem. Se não colocou nenhuma cláusula nesse sentido. O testamento você revoga. O testamento é muito mais flexível, até porque na doação você já
tem que fazer reserva de usufruto, né? Olha todo o cenário no momento da transferência. Tem que fazer, se for um patrimônio grande, tem que fazer até para ele sobreviver, até não sabe quando vai morrer. Sim. Então, no testamento não, é uma coisa mais aberta, Muito que ele mais. fica mais tranquilo, que olha, depois que eu morrer, eu já sei para quem vai ficar, para não ter confusão. Mas eu não tenho que dispor de nada agora, e muito dispendioso, e eu vou continuar no usufruto dos meus bens, e ninguém vem aqui dizer que é dono, porque eu dei, porque eu doei, porque... Mesmo que o beneficiário já saiba, você pode vender, o bem é seu. Você deixou para ele, mas agora você não interessa mais, você vende o imóvel, não precisa de autorização de nada. Porque no testamento público vai ser um patrimônio existente no momento da abertura da sucessão. É isso? Me corrija se eu estiver errado. É isso, exatamente. Enquanto que a doação em vida, eu vou doar agora e não vou poder reverter, a não ser que eu coloque cláusula de reversão e que motivos muito relevantes para reverter isso. Sim. Né? Então tem muitos, são institutos que o resultado vai ser o mesmo, mas que momento você quer fazer? Eu percebo que na doação, quem paga o ITCD, o imposto de transmissão, geralmente é o pai que está doando para o filho. Mas lá no inventário, os beneficiários que vão ter que pagar o imposto de transição causa-morte para receber. Então, tudo depende do que a pessoa quer. Em muitos casos, a gente faz os dois. Não, eu quero fazer doação. Mas e se nesse processo acontecer alguma coisa? Alguém falece, eu não posso tocar de ofício como cartorária a doação. Lógico, vai parar tudo, não aconteceu. Ele queria, mas não chegou a Então a gente faz o concretizar. testamento rapidamente, deixa prontinho e corre a doação. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, a gente tem ali o testamento que já está guardando essa vontade que muda ali da legítima. E quais os requisitos para se fazer um testamento em cartório, vamos dizer, o testamento público, e o custo disso? Porque considerando que não tem imposto, considerando que não se descreve os bens, que é só o montante e a divisão futura e incerta, qual seria o custo disso? O testamento, os emolumentos, no geral, são regulamentados por leis estaduais. Sim. Então, o estado do Pará, diferente até de alguns estados, não importa quantos bens foram testados. Se a pessoa testa 10 imóveis, por exemplo, ou um imóvel, ela vai pagar a mesma coisa. Essa tabela de custas, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará que determina o valor e os cartórios utilizam esse valor. Todo ano ela atualiza, uma alíquota que atualiza. Esse ano não bate 2.000 o valor de um testamento, independentemente de quantos bens. O que vai mudar? Cláusulas. Cada cláusula aumenta 30%. No limite de cobrança de 3. Pode ter várias, não vamos cobrar mais do que 3. Tem 2, cobra 2, tem 1, cobra 1. Cláusula de usufruto é muito comum. Cláusula de deserdação acontece. Então, tendo alguma cláusula, alguma condição que fuja ali da mera disposição para quem que vai, enfim, a gente aumenta esse 30%. E os requisitos são muito simples. Por isso que é muito rápido fazer um testamento. Só precisa da cópia da identidade da pessoa, manda, a gente faz, e no dia de assinar ela apresenta a original. Mas é aquele testamento genérico sem determinar patrimônio específico. Pode determinar específico. O que não pode é ter uma cláusula. Se tiver, cobra 30%. Se não, eu deixo para ele, deixo esse patrimônio para 2 pessoas, ou não fala qual é o patrimônio, deixa percentual. Tudo isso, preço único de testamento. Cota de empresa, tudo. Tudo que forma o espólio, que vai formar o espólio, bens de titularidade, seja direito, seja propriedade daquela pessoa, até o não patrimonial. Faço vários testamentos nomeando tutor, falando de não patrimonial. No meu falecimento, porque tem no Código Civil a previsão de que eu posso, por testamento, nomear quem eu quero que seja tutor. E a grande questão e a grande discussão é sobre reconhecimento de filho, né? Reconhecimento de filho. E essa é a única que é revogar. Pode ir lá mudar o testamento, mas isso não pode voltar atrás. Essa era a minha pergunta agora. Essa não é revogada. Não pode voltar atrás, porque mexe com o direito da outra pessoa também. Isso. A partir do momento que você reconheceu em testamento, acabou. Você pode mudar qualquer cláusula, condição, qualquer disposição deste instrumento. Inclusive, revogar o testamento. Mas ele não será revogável com relação a essa parte. Não, essa parte vai continuar. Será uma revogação parcial, eu faria. Para revogar todo o resto, mas essa a gente não revoga mais. Porque é muito séria, é a única que não volta atrás. E acima disso... Mesmo que ele declare que não tem certeza da paternidade, que se arrependeu de ter reconhecido... Não, principalmente
exatamente isso que se arrependeu. Não. Não, se arrependeu porque não tem certeza. Mas aí ele já manifestou, seja feito comigo, Isso vai ser seja discutido feito depois no com outro judiciário. cartório, ou anteriormente a mim, com o doutor Zeno Veloso, que fez inúmeros testamentos lá no cartório, que hoje eu sou titular. Ele fez, eu li o testamento, não importa qual tabelião fez, ele manifestou que reconhece um filho, eu não posso revogar isso daí. Então, vai tocar para frente com essa revogação e que seja visto depois no judiciário. Perfeito. E o requisito de idade, 16 anos, sem limite de idade. Muitas pessoas perguntam se o idoso pode fazer. Eu fiz testamento já de testador de 100 anos. Muito Mas esperto. quando é um idoso, a lei existe algum requisito especial para, tipo assim, um atestado de que Sim, ele um está... laudo de sanidade mental. Isso. Porque o testamento público, cumpridos os requisitos, feito em cartório, tudo certinho, não vai ser derrubado de forma nenhuma. Não vai. O ato é solene e formal. Mas algum beneficiário que fique insatisfeito com a abertura Vai tentar vai entrar com a ação de uma nulidade. brecha, né? Vai entrar com a ação de nulidade, está no direito dele. Não vai derrubar, vai só postergar o inventário, mas ele vai entrar. Primeira coisa que alega o advogado para a ação de nulidade, se o testador for idoso, é que ele não estava plenamente capaz. Então, o laudo de sanidade, além da minha fé pública, ele dá um respaldo também, porque tem a minha fé pública, que no testamento consta que o testador esteve comigo, conversei, entrevistei, está extremamente capaz e lúcido, com fé pública assino, dou fé e faço aquele testamento, e junto o laudo de sanidade mental. Assinado também por uma outra pessoa, um profissional médico. Então, idoso, além da identidade, a gente pede um laudo de sanidade. Então, não tem limite de idade, mas a partir de 16 anos, qualquer pessoa pode fazer testamento. Doutora, e o que é o testamento vital? Qual a diferença do testamento vital e do testamento público? Parece que vital é novidade, né? Muita gente não conhece. Ele também tem um sinônimo de diretivas antecipadas de vontade. Tem esse nome. Então, o testamento vital, ele é desconhecido, mas ele é muito interessante e geralmente fazem os dois no cartório com a gente. Eles fazem o vital e faz outro. Por quê? O testamento vital é quando você determina como vai ser administrado seu bem, sua empresa, o que você quer que faça. Nomeia, inclusive, já um procurador. Se você não conseguir administrar o seu patrimônio porque você ficou, por exemplo, acamado. Então, o testamento público é o seu ato de última manifestação de vontade. Parou de respirar, faleceu, vamos abrir o seu testamento. Poxa, ele sofreu um acidente, está acamado, está em aparelhos, não consegue administrar a empresa, não consegue fazer nada. E ele tem várias coisas. Os negócios, a conta. Como vai tocar? O que a gente vai fazer? Ele deixou um testamento vital. É aquele que pode nunca ser usado, mas ele pode deixar lá prontinho, que se no caso acontecer alguma coisa, ele determina que seja feito assim, que seja transferido isso, que tudo. Embora hoje, porque ele não vai conseguir fazer ato nenhum se ele não estiver plenamente capaz, nada, vai entrar com curatela, com tutor, aquela coisa toda, a gente já abre o testamento vital. É quase que uma nomeação de um curador antes do acontecimento de uma incapacidade. Pode nunca acontecer. Pode nunca acontecer, mas pode até ser previsível que aconteça. Gente, pessoas doentes já procuraram. Tem uma doença, eu não sei se a minha doença vai piorar, vai se agravar, eu posso ficar incapaz, assim, não conseguir fazer essas coisas que eu faço hoje. Eu ajudo essa instituição. Tipo Alzheimer, né? Que deixa a pessoa... Alzheimer, porque vai falhando, não só a questão física, mas ele também... já tem um diagnóstico, mas ainda está bem, ele pode fazer. Sim, ele tem que fazer quando ele está lúcido, plenamente capaz. Nós vamos fazer os dois instrumentos, o testamento público, porque eu posso falecer e eu quero que aconteça isso, testamento. Mas isso pode acontecer antes, eu não faleço e fiquei acamado. Fiquei vegetando. Eu posso fazer só esse vital e dizer não assim, fazer o público. O resto segue a lei. Segue a lei, vai legítima, toca. Mas na administração ninguém sabe como é que eu faço, eu quero que seja assim. E eu só tenho uma pessoa que faz, que é de minha confiança e que não é herdeiro. E a gente vai de novo na questão da palavra. Ela tá sabendo que ela vai ter que fazer assim. Como é que a gente confia que vai acontecer isso?
documento com fé pública em cartório. Então, o testamento vital, ele complementa o testamento público, muito desconhecido, as pessoas acabam sabendo, muito raro chegar no cartório pedindo, e acabam sabendo quando eu sinto pelo atendimento que é Às isso vezes ele que vai pode atrás de uma fazer. procuração, né? Exatamente, atrás de uma procuração. E que, pelo 682, lá do Código Civil, a procuração também extingue os poderes pela incapacidade das partes. É verdade. Então, a gente vai tentando respaldar de todas as formas. Faça a procuração, mas faça também um testamento vital para deixar tudo bem redondo, porque o nosso objetivo, como representante do Estado, é formalizar a vontade daquela pessoa, orientar com segurança jurídica para que ela realmente aconteça. Doutora Larissa, como é que é feito o cumprimento do testamento após o falecimento? Seja qual for o tipo de testamento. A quem cabe cumprir? Atualmente, o testamento tem que ser aberto em juízo. É uma ação apartada do inventário, caso o inventário corra no judicial, porque ele também pode ser extrajudicial. E mesmo sendo extrajudicial, que é comum as pessoas chegarem em cartório, olha, tudo redondo, herdeiros concordam, vamos fazer, mas tem um testamento. Eu falo, peraí, vai no Poder Judiciário, entre com a ação própria, que é a ação de abertura, cumprimento, abertura, cumprimento desse testamento, e aí faça a abertura desse testamento para o juiz verificar se ele cumpriu os requisitos formais e materiais. 2 testemunhas, testamento público feito em cartório assinado, tudo certo, ou material, teve material informal, teve aquela parte disponível assegurada, foi respeitada, infringiu a legítima, vamos ter que fazer uma redução testamentária, o juiz vai dar um aval, uma aprovação para esse testamento. Mas vamos imaginar a seguinte hipótese. Um testamento, tá, público, tá, faleceu, os herdeiros ou um herdeiro interessado vai lá, pega uma certidão do testamento, chama os demais, todos maiores, capazes, e eles concordam, e o que teoricamente poderiam fazer um inventário extrajudicial. Certo. Tá? Só que se depararam com o testamento. Abrir o testamento, tirar a certidão, ler o testamento, concordaram com o testamento. Dá para fazer extrajudicial? Infelizmente não. A lei determina que hoje os cartórios eles não podem avançar, e o inventário judicial também, se não tiver ação apartada de abertura, cumprimento e registro do testamento, mesmo que todo mundo concorde, mesmo que tenha um herdeiro. A pessoa não tinha nenhum herdeiro necessário, deixou para uma sobrinha, tem ninguém questionando. Ela chega para mim no cartório e fala, eu só quero fazer o inventário para transferir o bem para mim. Aqui o testamento, ela fez aqui, deixou para mim. Tem ninguém questionando. Ou seja, a abertura do testamento tem que ser declarada, o juiz vai dar uma sentença meramente declaratória dizendo, olha, está tudo correto. Está tudo correto. Aí eu posso fazer. Isso, como várias coisas que são enunciados de BDFAN, livros de doutrina, apontam e acabam mudando a lei com o tempo, puxa o direito e ele vai sendo alterado, é visto com bons olhos, já que o tabelião tem fé pública e conhecimento para tanto elaborar um testamento, que ele possa abrir um testamento. Aquela história, quem pode mais, me parece que nesse caso específico que eu citei, a regra quem pode mais, pode menos, não está valendo, né? Exatamente. Porque se o tabelião fez o testamento... Elaborou com muito mais cuidado e riqueza de entregas jurídicas na orientação, abrir... Os herdeiros, o tabelião pode fazer o inventário extrajudicial. Todos os interessados estão de acordo tanto com o testamento como com a partilha. Por que movimentar o Poder Judiciário abarrotado para fazer um processo para isso e o juiz ter que verificar tudo para falar concordo? Não tem. Isso, não tem. Se hoje se pode até, né, aquilo que lá na década de 70 era eterno, tá? Como é que se diz? Era vitalício, que era o casamento, Sim. né? Casamento, casou, acabou.
você podia, quando muito, separar bens, filhos, pensão, mas continuava existindo o vínculo matrimonial que te impedia de um novo casamento. A evolução começou, permitiu o divórcio, uma série de restrições, prazos, tinha que ser judicial, os prazos foram diminuindo, as restrições foram diminuindo, o divórcio hoje pode ser extrajudicial. Até que a emenda constitucional 66 acabou com o prazo, a pessoa casa hoje de você amanhã. E mais, mesmo que ele pode ser extrajudicial, mas tem que ter a concordância de ambos, não é assim? Sim. Agora, judicialmente, ele entra com pedido de divórcio, o juiz dá uma liminar e divorcia na hora. Exatamente. Quer dizer, a tendência é, com certeza, como a senhora falou, que essa questão da abertura do testamento vá para o extrajudicial também, para não precisar. Talvez seja uma regra, uma regra que não é muito utilizada, né? Porque não sei se é tão comum assim o testamento no Brasil. Na minha percepção, é uma coisa um pouco mais incipiente, né? Infelizmente, porque eu vejo uma força, um instrumento muito poderoso. Vejo muitos por estar no cartório que mais faz, que é o primeiro ofício de notas, e era do Zeno Veloso, então ele tinha essa questão de ser professor da área. Muitos testamentos, tem muitos livros de testamento, é um cartório muito procurado. Mas eu vejo um tabu, tem gente que marca o atendimento e não fala nem o assunto, fala só que quer falar com o tabelião porque é sigiloso, e quer falar de testamento. Mas fala baixinho porque ninguém pode ouvir, vai que atrai a morte, vai que alguém escuta. Muita gente não sabe de muita coisa que a gente falou aqui, de que é possível revogar, de que é sigiloso, muita gente não sabe. Então, deixa para o futuro, deixa acontecer. Já falei como eu quero que aconteça. Ainda tem aqueles outros pensamentos. Depois que eu for, quem quiser que se resolva, né? Mas nem sempre é assim, porque tem filhos, tem pessoas que a gente ama e quer deixar amparado, né? E que às vezes não é filho, né? Enfim, tem que não está na linha de sucessão obrigatória e a gente quer amparar. E não tem outro instituto, né? O instituto é o testamento. Então é muito bom, fico muito feliz quando seja ali que passa por uma orientação de um escritório ou que a pessoa chega tirando dúvida no cartório e que ela procura para poder fazer. Porque eu até brinco quando a pessoa vem o primeiro atendimento comigo. Não vamos demorar a fazer não, porque só vale quando a gente assina. Eu vou preparar a minuta, vou te mandar para aprovar e rapidamente você volta para a gente assinar. Porque a gente não pode, eu não posso ter esse encargo de acontecer alguma coisa e eu ouvi o que ela queria e depois ir lá em juízo prestar depoimento. Eu só ouvi, e a minha fé pública é na hora que a gente assina o ato. Exatamente. Então a gente tem que Ouviu falar. a intenção mas isso não se concretizou. A gente tem que falar sim sobre o tema, principalmente o testamento vital, que é novo, tem um tempo, mas as pessoas desconhecem. Achei muito interessante. Poderoso também, super importante. É por uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, a gente não quer que aconteça, é imprevisível, então é melhor a gente deixar tudo prontinho em cartório. Pode nunca usar. Mas se acontecer, você fica tranquilo de que do jeitinho que você queria, que você é o titular do bem, é o titular do direito. É o seu direito poder determinar para quem que vai ou como quer que seja, como gostaria que fosse distribuído. Procura o cartório e faça a distribuição da melhor forma possível, porque vai ter orientação correta com segurança jurídica. Perfeito. Doutora Larissa, a nossa conversa foi excelente, extremamente esclarecedora. Quero deixar aqui abertas as portas desse canal para a senhora, para vir falar de outros assuntos. Fico à inteira disposição. Eu sei que tem muitos no cartório, são muitas carteiras, muitas atribuições e muitos temas do direito civil, especialmente, que a senhora conhece profundamente, tá? Eu agradeço a sua presença e deixo à sua disposição para uma próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Eu fico muito feliz com essas participações para podermos levar para a população esses assuntos que trabalhamos diariamente para poder levar um pouco de conhecimento e atrair para aquela pessoa que já pensava sobre isso, não tinha com quem conversar ou tinha algumas dúvidas, a gente esclarece e atrai para as pessoas se encorajarem e procurarem os cartórios para resolver essas soluções. Sim, muito obrigada por estar aqui e fico à disposição.